Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus. Para iniciar, eu queria convidar a Laís e a gente vai começar cantando o cântico Quem nos separará? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para os Salmos 103. Salmos, capítulo 103. Todos encontraram, amém? Amém. Leamos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis às palavras. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Queria pedir que o nosso irmão, que o pastor Edva pudesse nos elevar a Deus em oração. Amém. Queria convidar de novo a Laís. Agora a gente vai cantar o cântico. Ele exaltado, não é isso? Perdi. Jesus em tua presença, né? Ixi, perdi. Opa. Jesus em tua presença. Era o outro, a gente trocou. Queria convidar agora o pastor que irá ministrar a palavra de Deus nessa noite. O pastor está convidado a vir à frente.
Ok, irmãos, boa noite. Vamos mais uma vez examinar mais um salmo, estudar mais um salmo. Dessa feita, o Salmo 139. Eu falei que até o Salmo 136, no caso, era aqueles salmos de romaria, o salmo de romagem, tá certo? Aí, agora demos um pulo, já falamos alguns desses salmos, damos um pulo agora e quero ler com os amados o Salmo 139. Ok. E assim, os irmãos podem acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Obrigado. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Santo, queremos te agradecer por podermos nos reunir essa noite aqui, ó Pai, estudando a tua palavra e também separando esse tempo para louvor do teu nome e também termos nosso tempo de oração, de intercessão. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja e nos dar a capacidade de aprender a tua palavra e crescer espiritualmente, em nome de Cristo, Pai. Amém. Bom, esse salmo é conhecido, né? Bem conhecido, especialmente pelos versículos 6 em diante, acho que 6 até o versículo 11, até muitas vezes citado e conhecido por muitos irmãos, a gente já conhece muito bem, né? Ele trata
o salmista, ele vai falar sobre Deus. Agora, na verdade, ele vai falar atributos concernentes a Deus. E ao tratar esses atributos concernentes a Deus, tá certo? Ele começa a ficar, talvez a palavra empolgado, ele fica entusiasmado, e a maneira como ele fala, porque à medida que ele vai descrevendo a Deus, ele vê a grandeza desse Deus, e os detalhes mínimos como esse Deus trabalha. Então ele mesmo diz que fica abismado com isso, tá certo? Versículo 1 ao versículo 6, nós temos aqui de forma muito, embora que poética, mas muito forte, a onisciência de Deus. A onisciência de Deus, a ideia de que Deus tem conhecimento de tudo e de todos, isso não é novidade para ninguém, né? Todos nós entendemos isso, todos nós sabemos isso, todos nós exaltamos muitas vezes a Deus pelo fato da sua onisciência e tudo, tá certo? Mas ele usa algumas palavras aqui bem interessantes, alguns verbos aqui que ele usa. Ele diz: Senhor, olha, o conhecimento de Deus sobre nós, sondas, conhece, penetra e esquadrinha. Ele usa 4 palavras nos primeiros versículos, tá certo? Bem interessante. O quadro do conhecimento perfeito de Deus, tá certo? Com relação ao homem. Deus penetra, quer dizer, ele entra. A ideia de penetrar, ele vai abrindo caminho por quase impossível para chegar até lá no fundo. E ele usa essa palavra para dizer do conhecimento de Deus sobre nossas vidas. O Senhor penetra, tá certo? Ele usa, como eu disse também, outras frases. Conhece. E o verbo aqui conhecer é que ele tem não só a ideia do conhecimento, mas ele tem todo o comando daquelas pessoas. Então, Senhor, tu me sondas, me conhece, penetra e esquadrinha. A ideia de esquadrinhar é a mesma ideia de um agente de investigação, tá certo? Que ao se deparar com um determinado caso que ele tem que resolver, alguma coisa assim, ele vai fazendo todas as anotações nos mínimos detalhes para saber tudo, então, com relação àquela pessoa. Esquadrinhar, ele vai medir tudo anotado, milimetricamente anotado e tudo, para mostrar o conhecimento. É claro que Deus não está fazendo isso, anotando nada, mas ele, na sua a suficiência, para mostrar o conhecimento tão profundo que esse Deus tem de nós, ele usa então essas 3 palavras, tá certo? E ele vai mais. Quando ele diz o Senhor penetra, ele diz, não é só na ideia física do corpo, mas ele penetra até nos pensamentos. Não sei o que é que você está pensando agora, mas já você está pensando assim, ainda bem que eu tenho um pastor tão bonito, né? Mas Deus sabe o que você está pensando. Ele penetra no seu pensamento. Se você pensa que tem algo que você possa imaginar, ou seja, Deus então já está aí altamente tendo conhecimento daquilo que você pensou. Ou seja, ele penetra não só na questão do físico, tá certo? Mas até na questão do pensamento do homem. O conhecimento se estende de uma forma tão grande, tá certo? E ele vai mais longe e ele diz assim:
De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus penetra nossos pensamentos de longe, e aí não é Deus estando longe, é questão dos pensamentos. Quando seus pensamentos ainda estão longe, ainda estão vagando aí, e Deus já penetra e já conhece esses pensamentos. Quando penetra os meus pensamentos de longe, não é Deus que está longe, pelo contrário, você vai ver um pouquinho mais na frente, que ele diz que esse conhecimento tão grande que Deus tem do homem, é exatamente por causa dele se fazer presente na vida do homem, tá certo? Versículo 4, eu só pensei, e ele já penetrou e já conhece meu pensamento. E no versículo 4, ainda as palavras não chegou à língua, e ele já conhece todas, ou seja, ele já sabe o que você vai falar. Mas eu nem ia falar ainda, mas ele sabe que você ia falar e sabe o que você ia falar. Você percebe que o que o salmista está querendo mostrar aqui é o controle absoluto de Deus na criação por meio da sua onisciência. Ou seja, a onisciência de Deus é algo tão profundo que, mas se a palavra não foi citada, ela ainda não, o quê? Existe. Concorda comigo? Se a palavra ainda não foi citada, então ela não existe. Mas elas são geradas onde? No pensamento? Antes da palavra sair da boca, não vem aqui no pensamento? Ele não sonda, ele não penetra no pensamento? Por isso ele consegue atingir as suas palavras mesmo antes delas serem pronunciadas. Ele continua e diz o seguinte: agora veja só, porque esse conhecimento tão grande de Deus com relação ao homem, ou à sua criação? E ele vai dizer: porque tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Ou seja, porque a presença de Deus na nossa vida é constante. Não, eu não estou falando só, quer dizer que ele só sabe porque ele está presente, se ele não tivesse. Aí vai entrar num outro aspecto de atributo de Deus que ele vai falar logo mais, que no caso é a sua presença, tá certo? Sua onipresença. Mas ao falar da sua onisciência, do conhecimento de Deus sobre todo, ele disse assim: porque você não é uma parte da criação de Deus jogada aí ao léu. Pelo contrário, Deus cuida de você de tal forma, e a figura que ele usa aqui é de uma cidade sitiada, ou seja, uma cidade cercada, tá certo? Pelos seus inimigos, e ela está ali sem poder, não tem como escapar de jeito nenhum. Por isso ele: tu me cercas de frente, de trás, ainda bota a sua mão sobre mim por cima, ou seja, você não tem como fugir, tá certo? Desse controle total de Deus. A sua onisciência é tão grande, mas tão grande, que você não pode sequer, tá certo? Pensar alguma coisa sem que Deus tome conhecimento. Você não pode fazer alguma coisa sem a permissão de Deus, porque Ele está lá te cercando de frente, de trás e de lado, e a sua mão cuidando sobre ele. Talvez isso podia deixar o salmista nervoso, preocupado ou com medo. E eu já disse aqui, se tem alguma coisa com relação a Deus que nos deve deixar morrendo de medo, são os seus atributos. Ou seja, os atributos de Deus é a própria essência de Deus. Mas, por exemplo, quando eu penso a ideia da onisciência de Deus, quando às vezes eu penso que eu estou fazendo alguma coisa escondida de alguém, ninguém vai saber, e eu sabendo que Deus sabe de tudo, porque Ele está entendendo? Então, causa um certo
medo, porque você não pode fazer nada sem Deus estar sabendo. Os nossos mais íntimos segredos, nossos mais íntimos pensamentos, o nosso mais reservado que seja alguma coisa, ou seja, para Deus ela está claro, está revelado de uma forma tão forte que você não tem como fugir. Isso era para causar um medo. Pecador como eu ou como você, que às vezes tenta ter uma vida e escondendo isso, escondendo aquilo, ou fazendo certas coisas, ou certo tipo de comportamento, e ele diz o contrário disso. Ele diz que esse conhecimento é o quê? Para ele é maravilhoso. Em vez de ter medo, o salmista relaxa e gosta da ideia. No versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso nem atingir, eu não posso nem imaginar, eu não consigo atingir esse pensamento tão grande, mas eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso, mesmo que eu não consigo nem entender essa grandeza toda, mas eu acho isso muito bom. Por quê? Porque se por um lado essa ideia de pecado, de tentar esconder alguma coisa e tudo, é ruim porque Deus está vendo, por outro lado, o fato de dizer que Deus está vendo todas as coisas, isso me deixa o quê? Muito tranquilo em saber que eu tenho um Deus que está vendo as minhas necessidades, está vendo os meus problemas, que conhece as minhas ansiedades, que conhece os meus desejos, que sabe e conhece minhas fraquezas. Eu tenho um Deus que Ele entende exatamente quem eu sou, porque Ele me conhece. E esse conhecimento de Deus é maravilhoso, porque Deus vai me abençoar, tá certo? Exatamente naquilo que Ele me conhece. Ou seja, Ele sabe onde eu estou sentindo dor, Ele sabe onde eu estou passando um problema, Ele sabe onde eu estou sofrendo, Ele sabe, Ele conhece, e esse conhecimento de Deus é muito bom. Imagina um Deus, servir a um Deus que não sabe o que você precisa, que não sabe o que você necessita, um Deus que não lhe conhece, né? Então o salmista, ao tomar conhecimento da onisciência de Deus, ele diz de uma forma muito gostosa, de uma forma muito enfática, ele diz: isso é maravilhoso. É bom saber que Deus é onisciente. E essa ideia do versículo 5, como eu disse, tu me cercas de todos os lados, é como se ele tivesse já abrindo ou introduzindo o próximo atributo, que é o que ele vai falar do versículo 7 até o versículo 12, que é exatamente o outro atributo de Deus, que é chamado a onipresença de Deus. Se a onisciência de Deus, ou seja, Deus tem ciência, ou Deus tem o conhecimento de tudo sobre nós, porque Ele sonda, Ele penetra, Ele conhece, agora Ele vai dizer, o Senhor não só tem conhecimento, mas Ele vai alargar o que Ele diz do versículo 5, tu me cercas, tu estás presente, tu estás aqui comigo. E do versículo 7 ao 12, como eu disse, ele vai destacar exatamente isso. Ele começa com uma pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face ou da tua presença? A pergunta aqui não é porque o salmista quer fugir. Para onde me ausentarei? Para onde é que eu vou que Deus não me vê? Qual é o lugar que eu posso estar e Deus não vai me achar? Não, a ideia não é essa, tá certo? A ideia é que o salmista aqui, ele não está querendo fugir da presença de Deus. Até porque quem tinha o conhecimento da onisciência de Deus que ele tinha, é lógico que isso daria a ele um conhecimento muito grande da onipresença de Deus.
E alguém que tem conhecimento da onipresença de Deus não vai querer fugir da presença de Deus porque sabe que isso é impossível. O único que chegou a fazer tomar essa atitude ou até essa ideia foi Jonas, né? E às vezes eu até disse assim, rapaz, as coisas como é interessante. Às vezes quando a desobediência ele nos cega. Porque Jonas era um profeta do Senhor, ele conhecia o Senhor, ele sabia sobre o Senhor. Então é claro que ele tinha alguma noção dos atributos de Deus, especialmente da sua onipresença, da sua onisciência. É claro que Jonas sabia disso. Como é que Jonas vai pegar um barco para fugir da presença do Senhor? Talvez aquele texto seria mais entendido, não fugir da presença no sentido da sua onipresença, mas Jonas pegou um barco para fugir daquilo que o Senhor estava colocando sobre ele. Da presença do Senhor era da responsabilidade dele diante do Senhor para ir para Nínive. Então ele fugiu e foi para outro canto, mas não da presença de Deus no sentido de onipresença, porque Jonas sabia que onde ele fosse, Deus estaria. Então interessante aquela questão de Jonas, onde diz que Jonas tomou um barco para fugir da presença do Senhor, deveria ser até entendido de uma forma melhor, de fugir da presença no sentido da sentença, da responsabilidade. O Senhor botou isso aqui, ó, Jonas, você vai fazer isso aqui, e para fugir disso aqui, ele foi embora. Tá, certo? Então essa é a ideia, porque fugir de Deus, o salmista diz aqui, para onde é que eu vou? Qual o lugar, né? E ele mesmo vai responder as perguntas no versículo 8 em diante, tá certo? A sua onipresença, a ideia de que Deus está junto com eles, é respondido de forma bem interessante. E ele diz assim: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Esse profundo abismo, talvez se você tenha aqui uma outra versão que diga uma outra coisa. Alguém tem uma outra versão aqui que diz outra coisa? Nesse verso 8. Se subo aos céus, lá estás. Agora, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tem alguma versão aqui diferente da minha? Diga, é o quê? Sepultura. Então, se faço a minha cama na sepultura, lá estás. E ainda tem uma outra versão que traz a palavra Sheol. Faço a minha cama no Sheol, ou Hades, que é o lugar dos mortos, ainda assim você vai estar lá. Perceba o que ele vai dizer. Se eu subo aos céus, o Senhor está. Se eu desço até o lugar dos mortos, o Senhor ainda vai estar. Por isso foi traduzido aí como a ideia de sepultura. Mas e aqui o mais profundo abismo. Mas a palavra no original seria no Sheol, ou seja, no lugar dos mortos. Ele disse assim: ainda assim o quê? Não tinha como fugir da presença de Deus, lá estava. E se eu subo, aliás, perdoe-me, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, a ideia, eu pego as asas da alvorada, ou seja, se eu pudesse viajar no tempo, a ideia se eu pudesse viajar no tempo, né? Será que eu entrar aqui daquelas máquinas, né? E esses filmes aí, sentir aquela coisa toda, né? Aqueles filmes, você entra na máquina do tempo, você marca o ano lá e você vai então para o futuro, ou vai lá para o passado. A ideia que ele diz aqui é: se eu posso tomar as asas da alvorada, ou seja, se eu posso viajar no tempo, essa é a ideia. Mesmo assim, o Senhor estaria lá. Ainda lá me haveria de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, mesmo se eu viajasse com a velocidade da luz, se eu ultrapassasse a barreira do tempo,
Ele disse assim: ainda assim o Senhor estava lá. Por que isso? Porque, irmãos, nós temos a ideia, o conhecimento de que Deus, Ele não só cuida assim, de nós, seres humanos, mas Ele cuida, guarda, zela e sustenta toda a sua criação. E o Senhor está presente em toda a sua criação. Às vezes, quando a gente fala sobre a criação de Deus, a gente só vem a ideia, aquele texto de Gênesis, né? Deus criando sol, lua, estrela, Deus criando planta, animais, Deus criando homem, Deus fazendo... A criação de Deus é tudo que existe. Quantos bilhões de estrelas tem aí? Todas foram criadas exatamente por Deus. E detalhe, a Bíblia diz que Ele conhece todas e sabe o nome de todas elas. Então, Deus está muito além daquela ideia de que, Ele está aqui entre nós. A sua presença, a sua presença, ou seja, Ele se faz presente em toda a sua criação. Quantos planetas existem por aí, quantas coisas, e a sua presença, ou seja, Ele sustenta todos, Ele controla todos e Ele está presente em todos. Então, o salmista não fala de forma decepcionada, não é que ele está querendo fugir. De onde eu vou fugir? Da presença de Deus, como se ele quisesse fugir. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho como escapar. Se eu for ali, ele está. Se eu for ali, ele está. Se eu for não sei o que, ele está. Não tenho como escapar. Não, ele não está falando na ideia de fugir, como ele querendo. Ele não está decepcionado porque descobre que não pode fugir da presença de Deus. Ele está abismado. Ele está muito empolgado. Ele está muito admirado com essa questão dos atributos de Deus. E ele vai ao versículo 11 e 12, como é interessante. Tá bom, se não tem um lugar físico onde eu possa fugir da presença dele, então quem sabe, se eu for não sei onde ele está, se não faz, então quem sabe a questão das trevas poderia encobrir, né? Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até a própria trevas não serão escuras, porque treva e luz para ele é a mesma coisa. Então, a ideia é, se eu não posso fugir de uma presença para um lugar físico, ou for para o céu, se eu for para o Sheol, se eu qualquer canto, se eu viajar no tempo, ele está, então não adianta. Então, quem sabe eu posso pelo menos me esconder da presença dele no escuro, nas trevas densas, onde ele não pode me achar. E ele diz, até lá também eu não pode fugir, porque luz e trevas, para ele é a mesma coisa. No versículo, irmãos, quando ele chega dessa ideia que luz e trevas é a mesma coisa para Deus, e esse conhecimento grande que Deus tem, a sua onisciência, a sua onipresença e tudo mais, ele agora vai dizer, se tudo isso é com Deus, isso assim, ele vai traçar agora a ideia do conhecimento de Deus com relação à sua pessoa. Deus está presente em qualquer lugar que você esteja. Isso ele deixa claro. Deus tem conhecimento de tudo com relação ao que você faz, o que você pensa, o que você diz, mesmo antes de dizer ele sabe. E aí, versículo 13, ele diz por quê. Sabe por que Deus tem esse conhecimento? Pois tu formastes o meu interior. E agora do versículo 13 até o 18, ele vai falar do terceiro atributo de Deus, que é a onipotência, o poder de Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente, e agora ele vai dizer, Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. Então ele vai falar do versículo 13 ao versículo 18,
do poder de Deus. E ele diz: tu me formastes, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ele disse assim: eu sou criação de Deus. Ele agora vai falar de poder, né? O poder de Deus. E ele disse: no ventre da minha mãe foi Deus que me criou. E olha o versículo 14. Novamente, você percebe que o salmista está tirando motivos de glórias a Deus, de graças a Deus, pelos atributos. Novamente, no versículo 14, ele louva a Deus, porque diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Alguém já sugeriu, tem um teólogo aí que sugeriu essa frase do: visto que por modo assombrosamente maravilhoso, não estaria falando com relação à forma da criação, porque aquele, tu me tecestes, então eu dou graças porque por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ou seja, a forma como Deus formou foi maravilhosa e assombroso pela grandeza da coisa. Mas há uma sugestão aí interessante, que esse assombrosamente maravilhoso está se referindo ao próprio Deus. Deus é tão grande, ele é assombrosamente maravilhoso. Ou seja, enquanto o salmista vai descobrindo mais coisas de Deus, dos seus atributos, mais ele percebe como esse Deus é maravilhoso, mais ele percebe como esse Deus é assombroso, no sentido de grandeza, chega, assusta a entender essa grandeza de Deus. Eu achei interessante essa colocação, e mesmo que não seja a isso que o salmista esteja se referindo, mas não deixa de ser uma grande verdade. Ou seja, à medida que nós vamos tomando conhecimento de Deus, à medida que nós vamos aprendendo mais sobre esse Deus, nós vamos descobrindo coisas, e nós entendemos quão assombroso é esse Deus. Nós descobrimos que ainda não sabemos nada, ainda sabemos muito pouco com relação a Ele, né? Por exemplo, eu posso falar da onisciência de Deus, posso, mas eu não consigo, como disse o salmista, é maravilhoso demais, eu não consigo chegar a um ponto de entender isso. Eu posso falar do amor de Deus, mas não dá para chegar à profundidade de tudo isso, porque é muito grande, é assombroso o tamanho da coisa, e é maravilhoso demais. Então, esse Deus é assombrosamente maravilhoso? É, também. Embora que alguns tenham essa dúvida, se estaria se referindo a Deus, ou se estaria se referindo à forma como Deus criou o homem. Deus criou o homem tecendo no seio da mãe, e ele disse que assombrosamente maravilhoso essa forma da criação. Também cabe, mas eu achei muito interessante essa ideia dessas duas palavras estarem colocadas para Deus e não para a forma da criação. E ele disse o seguinte: olha, Senhor, eu sei disso, eu sei muito bem disso. Ou seja, tu vês que o Senhor é maravilhosamente assombroso, ou assombrosamente maravilhoso, melhor dizendo, como diz o Salmo. Pior, irmãos, que até aqui o salmista parece que não está dizendo nada que ele não soubesse. Como ele diz, a minha alma sabe muito bem, ou seja, eu sei disso muito bem. Mas é como aquela ideia que você sabe, mas quanto mais você sabe, mais você admira e mais você fica impressionado, né? E essa é a ideia do salmista. Ele sabe, mas ele fica abismado ou admirado. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Duas coisas bem interessantes aqui. Na ideia da formação do homem, né, esses grupos de ativistas, pessoas que falam questão de aborto, não, porque a vida só começa depois de tanto tempo, porque a forma embrionária ainda precisa ser desenvolvida para ser considerado vida e tudo. O salmista disse aqui que, bem claro, de uma forma bem simples, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, quando não tinha forma nenhuma, ainda a espécie como é que a gente chama? Óvulo, né? Fugiu a palavra. Espermatozoide, porque obrigado. Mas ainda nesse ponto, ainda informe, ou seja, ainda não estava praticamente a ideia de gerado, mas ele disse aqui, já era eu ali. Então, isso põe por terra toda qualquer ideia que a vida com 3 meses ou coisa assim. Ele fala da forma da criação humana, de forma bem interessante, como Deus cria, então, a vida na concepção, e agora, não só a vida, mas o quê? Tudo que você vencer. Tudo. Nada acontece sem o conhecimento grandioso de Deus. No teu livro foram escritos todos os meus dias. 25 de abril, eu fiz 55 anos esse ano. Eu não sei quantos dias ainda tem para frente, mas eu sei que já está lá contado. Se eu vou viver 56 anos, ou se eu vou viver 59, ou se eu vou viver 109, ou só 55, antes de completar os 56 eu vou... Não sei, mas eu sei que está aqui dizendo que todos os meus dias, tá certo? No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Isso deve inspirar na gente uma confiança muito grande em Deus. Para a gente andar menos preocupado e menos assustado aí com as coisas. Porque Deus determina a nossa vida. Está nas mãos dEle. Está nas mãos dEle. Se Deus escreveu lá que você vai viver os seus dias que foram contados por Deus, 140 anos, não se preocupe, você vai chegar lá nos 140 anos. Mas para Deus está descrito lá, tá certo? Que os seus dias foram contados antes de você nascer. Aqui ele diz de uma forma bem interessante. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinados. Ou seja, todos os dias da nossa vida estão determinados por Deus. Aí, antes de você me perguntar alguma coisa com relação a isso, dizer, e por que a gente pensa isso, por que a gente faz isso, por que ele manda a gente orar, e por que ele disse ao rei Ezequias que deu mais 15 anos ao rei Ezequias? Não sei. Tá bom? Então, antes de você me perguntar, deixa eu responder, eu não sei. Mas eu sei que Deus tem controle total e absoluto sobre tudo de nós. E ele disse que tem não só de nós, mas de toda a criação. Que um pardal não morre se não foi ele que disse, vai morrer. Ou se ele não dá como é que chama? O aval dele para que morra. Imagina eu. Então, um pardal vale nada. Né? Fosse mesmo um canário, né?
Não, é um pardal. Um peixinho lá do meu aquário. Não vai, se Deus não... Tudo escritos e determinados por Ele. Quando? Antes de você nascer. Eu recitei Cristo, eu acho que a data foi essa, mas eu era tão pequeno, mas essa data fica na minha cabeça há muito tempo, e eu acho que é essa. Era 28 de novembro de 1974. Então, eu acho que a data era essa, porque isso é muito forte na minha cabeça, essa data. Mas na época eu era tão criança e não sei disso direto. Independente do fato, já estava escrito, determinado por Deus, a sua graça sobre mim e o meu conhecimento dessa graça, aceitando essa graça, dia 28 de novembro de 1974. Irmãos, isso significa que a minha vida eu não posso, como é que chama? Decidir, é Deus. Agora, deixa eu deixar um parênteses aqui bem claro, para depois não dizer que eu estou me contradizendo, que eu falo muito sobre a questão do livre-arbítrio humano, tá certo? No sentido de que Deus tece uma liberdade de decisão para você. O homem não tem um livre-arbítrio para salvação, porque ele não pode ser salvo, mas ele tem uma área como é que chama? Um espaço onde ele pode decidir, onde ele pode agir, não interferindo na coisa maior, tá certo? Por exemplo, mais ou menos assim, o governo do Estado pode criar decretos, pode criar leis, então ele tem um poder de liberdade, um poder de decisão, contanto que não interfira numa lei ou num decreto federal, que é maior, tá certo? Mas ele tem um espaço de liberdade onde ele pode agir, uma vez que ele não interfira nessas leis maiores. Mesma coisa, Deus nos dá esse espaço, muitas vezes, de liberdade, para nós tomarmos decisões, nós agirmos certas coisas, uma vez que não interfira na decisão maior, então, que Ele já tomou sobre as nossas vidas, tá certo? Então, é bom entender assim, porque Deus não está usando um monte de robô humanos, mas robôs, não passa de robô, onde ele já determinou, até os passos você vai ali, e só está dando o passo seguinte, porque Deus está lá controlando como um controle remoto, não é isso. Então ele dá essa liberdade ao ser humano, dentro disso que ele determinou para a sua vida, dentro disso que ele escreveu, que já está determinado na sua vida, há uma área de liberdade, uma vez que não seja interferido nas decisões que ele já tomou para a sua vida, lógico, tá certo? Então, para entender que nós não somos robôs, então Deus dá essa questão dessa liberdade, mas que nós estamos vivendo, ou vamos vivendo, a vida que Deus escolheu e determinou para nós. De novo, o salmista vai abrir a boca para exaltar a Deus, por causa dos seus atributos. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Ou seja, a ideia é que ele não consegue penetrar, porque ele está dizendo, Senhor, que o seu pensamento, as suas ideias, esse Deus onipresente, esse Deus onipotente, esse Deus onisciente, o Senhor é tão grande que pensar sobre o Senhor, ele diz aqui, é precioso demais, é grande demais, e por mais que eu tente, por mais que eu consiga ficar falando e pensando, eu não vou chegar aonde deveria, ou seja, eu não vou esgotar essa fonte de conhecimento. Se eu fosse contar, excede os grãos de areia, ou seja, eu nunca chegaria ao fim desse conhecimento
que tem de Deus. Então o salmista fala da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, e sempre está exaltando a Deus pelos seus atributos. No versículo 19 ao 24, ele fala do último atributo de Deus, que é bem interessante, e que esse sim deveria assustar, porque até agora o salmista está abismado, admirado, e ele não está nem aí em termos de preocupação ou alguma coisa assim, pelo contrário, ele está, como é que a gente diz, cheio de júbilo, cheio de alegria por essas descobertas. Mas no versículo 19 até o 24, ele vai falar de um outro atributo de Deus, que é o atributo de justiça, tá certo? Que Deus é justo, tá certo? E Deus, então, na sua justiça, ele vai destacar aqui a ideia do julgamento de Deus. E ele disse assim no versículo 19: tomar, ó Deus, des cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. O que é que o salmista vai colocar agora? Uma vez que ele descobre tudo isso de Deus, tá certo? Ele diz assim: rapaz, ainda tem gente, ainda tem pessoas que não querem saber desse Deus, ou seja, o homem ímpio, que é chamado aqui de perverso. Perverso aqui é o homem que não quer saber de Deus, é a ideia do homem ímpio. E ele diz: tomar a Deus, o quê? Desce cabo do perverso. Ou seja, que o homem perverso, Deus vai castigar, ou seja, o juízo de Deus, justiça, Deus vai fazer com aqueles que não querem saber desse Deus. E ele disse assim: por quê? Porque eles se rebelam contra Deus. São homens de sangue, são homens perversos. Ele não está falando aqui de pessoas que saem fazendo mal, mas ele está falando aqui do ímpio, tá certo? Aquele homem que não tem Deus. E olha uma coisa bem interessante aqui, porque várias vezes eu fui dito que eu sou besta, mas olha como é interessante. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. O salmista coloca a ideia agora aqui de uma separação que deve ser feita pelo homem de Deus, tá certo? Com relação ao homem ímpio. Não é por ser melhor, não é por causa disso ou por causa daquilo, mas é porque esse homem ímpio é o quê? Inimigo de Deus. O crente pode ter uma amizade com descrente? Pode, lógico, óbvio. Mas cuidado com suas amizades. Tá certo? Ele diz que os homens ímpios, olha, apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ou seja, todo homem ímpio, ele é um quê? Um inimigo de Deus. Porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Paulo já fala sobre isso várias vezes, de inimigo. Paulo diz que nós outrora éramos inimigos de Deus, tá certo? E então você tome cuidado quando você quer ser amigo de um inimigo de Deus. Ou quando você quer imitar, ou quando você quer andar, ou quando você quer fazer as coisas que o inimigo de Deus faz. Entende? O salmista deixa claro: a parte de mim. Por quê? Porque eles são inimigos de Deus. Muitas vezes, nós estamos aí querendo imitar muitas dessas pessoas, fazer muito o que essas pessoas fazem, achar isso, achar aquilo. Cuidado, pessoas são inimigos de Deus. E olha, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levanta, aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fatos. Ou seja, o salmista está dizendo aqui: eu não quero nem saber. Se é inimigo de Deus, é meu inimigo também. Eu os aborreço de fato. Por quê? Porque para mim são inimigos. Por quê? Porque ele decretou antes. Porque são inimigos de Deus. Quantos crentes você conhece que se desviaram por causa de amizades assim?
Quantos crentes se meteram em enrascada, em frias, por causa desse negócio de amizadezinha com descrente? Cuidado, especialmente você que é jovem. A influência. Depois quer fazer o que essas pessoas fazem. Andar como essas pessoas andam. Tome cuidado. Se são inimigos de Deus, o salmista diz, são meus inimigos também. E ele pede para Deus julgar essas pessoas. Tomara Deus dê cabo dessas pessoas, ou seja, Deus julgue essas pessoas. E agora ele termina com uma oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Já que o Senhor sabe tudo, que o Senhor conhece meus pensamentos e as minhas palavras, antes de sair da minha boca, Senhor, me examina. A prova aqui é no sentido de examinar, não é colocar a prova, mas é me examina. Se tiver qualquer coisa que não pertence ao Senhor, ou que não cabe a um filho do Senhor, que seja tirado da minha vida. Me guie, Senhor. Então ele termina com a oração. Então ele destaca 4 atributos de Deus: a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência e a sua justiça sobre os filhos da desobediência. Diz que não quer contato com essas pessoas. E depois ainda termina com a oração dizendo: Senhor, olha meu coração, sonda, procura, pesquisa, avalia meu coração. Se tiver qualquer coisa aqui, Senhor, que o Senhor não goste, que o Senhor não se agrade, que o Senhor tire, porque eu quero ser guiado pelo Senhor. É um salmo fantástico. Isso é considerado a coroa dos salmos, sabia? Esse salmo aqui. Então eu espero que Deus continue nos abençoando a cada vez mais através da palavra dele e que abençoe também a sua igreja. Amém? Ok. Vamos ouvir o seu pedido de oração. Hoje não tem grupo, a mensagem não está sendo transmitida. A partir de hoje nós cancelamos as transmissões durante a semana, ou seja, quarta e sexta-feira. Então, sexta-feira também não será transmitido. Eu quero ver você aqui, assistindo comigo, tá certo? Então, aguardo os irmãos sexta-feira no nosso estudo bíblico, tá bom? Só vai ter aqui, se você não vier, você vai perder, tá bom? Então, aguardamos os irmãos sexta-feira no estudo de Romanos, concluindo o capítulo 7, avançando um pouquinho aí. Então, esperamos os irmãos sexta-feira. Então, não tem os pedidos do WhatsApp, né? Agora o pedido é o seu, né? Vamos lá? Ok. Lembre né? Lembre, a Rose, eu já pedi oração por ela outro dia aqui, a esposa do pastor Hernandes, lá no Acre. Ela sofreu um AVC, e foi muito forte, graças a Deus saiu do hospital, ficou bem, mas aí ela sofreu uma queda muito grande, voltou no hospital, agora ela está em casa, mas ela a Carla está dizendo aí que ela está sentindo muitas dores na cabeça. Essa queda não foi hoje não, viu? Já está com alguns dias. Mas ore pela situação dela, pela saúde dela. Ela tem diabetes, ela tem pressão alta, então acarretou esse AVC aí, tanta coisa assim. Esteja orando por irmã Rose, esposa do pastor Hernandes, lá no Acre, tá bom? Mais um pedido de oração? Pastor Edson. Ok. E pastor Rogério, e eu achando, eu disse a Carla, eu vi o coisa lá, e troquei, pastor Rogério tem razão, Beberibe, e eu troquei para o pastor de Rocha Eterna, que é o Rocha Eterna, Daniel, eu só troquei achando que era Rocha Eterna, pastor de Beberibe. Esteja orando, então, pelo pastor de Beberibe, pastor Rogério, por esses grupos aí, né? Foi, né? Ok, orando por essa irmã também. Mais um pedido de oração? Ore pela nossa reforma, ampliação do templo, se Deus quiser. Orem por isso, orem para que
mais irmãos contribuam para que nós possamos ter. Não adianta ficar orando para reforma e os irmãos retendo o dinheiro, né? Então, ore para que haja mais, como é que chama? Mais... a palavra fugiu, hoje eu estou ruim. Engajamento, serve, mas não era essa a palavra. Mais deliberação, acho que essa é a palavra, por parte dos irmãos, no sentido de contribuição, tá certo? Poucos irmãos aderiram àquela campanha, outros não chegaram ao final. Então ore para que Deus possa nos dar condições. Há muito tempo que a gente vemos orando por isso, mas tem que sair do nosso bolso, não vai sair do outro canto. Então, que os irmãos tenham mais disposição em contribuir para que a gente possa fazer esse trabalho, tá bom? Pelos missionários também, estejam sempre orando pela causa missionária. Ore por conversões na igreja. Ore pelos diretores, pelo departamento, por sabedoria, então, para o trabalho do Senhor. E ore pelo nosso ministério, tá bom? E nossa saúde. Eu acho que a próxima semana, possivelmente, já vai sair a liberação da cirurgia. E estou só aguardando isso para poder fazer a cirurgia. Então, ore para que saia o mais rápido possível, para a gente conseguir fazer logo, tá bom? Mais um pedido? Pois. Mas não cortou não, né? Chegou a cortar? Ok, então orar pelo pastor Naldo, Deus o abençoe e faça recuperá-lo o mais rápido possível. Ok, muito bem. Mais um pedido de oração? Se não, então vamos separar esse tempo, agora vamos orar, Deus abençoe a cada irmão. Só lembrando aos irmãos, não esqueça, sábado haverá mocidade aqui na sede. Sexta haverá o nosso estudo bíblico de Romanos, ok? E domingo haverá a programação normal, EBD às 10 horas e às 18 horas nosso culto de adoração a Deus. Deus abençoe a cada irmão. Vamos agora separar esse tempo para orar. Irmão Aldo. Também, tem razão. Obrigado, desculpa. Sociedade de Senhores também sábado, tá bom? Os irmãos fazem presente. 19 horas. Obrigado, viu, irmão, pela lembrança. Deus abençoe. Vamos orar.